Saúdo a todos com a paz do Senhor, todos os irmãos, a graça e a paz. Para mais uma live falando de Deus, palavra de Deus para vocês. Que Ele me use, que eu seja instrumento para passar a mensagem de Deus e que seja bem entendido e que me expresse da melhor maneira possível. Irmãos, eu quero começar deixando um versículo para vocês que vai ser a base do que eu vou falar, que está em Êxodo 20, versículo 12, que diz: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor Deus te dá. Amém? Deixa eu ajustar só mais um pouco aqui. Opa, ótimo. Ficou melhor. Justamente, Senhor, que passou para mim esta mensagem, para que eu transmitisse para vocês. Irmãos, sabemos que o mundo secular, as coisas do mundo, são muito atrativas. Veja bem, quando eu não era evangélico, eu gostava de shows, de festas, ia muito para muitos shows, me divertia muito, bebia muito, namorava muito, mas sempre quando eu tinha algum momento de ficar só, não ficar naquela turma junto com meus amigos, eu percebia que faltava alguma coisa. Então, muitas vezes, eu achava que era alguma coisa dali que não estava bem o suficiente. Aí, no próximo passeio, eu procurava mudar a companhia, às vezes beber mais, dançar mais, mas sempre faltava algo. Trocava às vezes, muitas vezes, de companheiro, achando que era a companhia, e na verdade não era a companhia, e sim faltava algo. A mesma coisa eu percebia e percebo em algumas pessoas, às vezes, prestem bem atenção, aquelas pessoas que não são evangélicas que estiverem assistindo essa live. Você está num bar, bebendo, se divertindo, mas em determinado momento você sente no seu interior que está faltando algo. Tem alguma coisa ali que está faltando. Você está no seu carro, passeando, está bem, mas está faltando algo. Meus irmãos, justamente o algo que está faltando, o mundo não vai preencher. Nada no mundo preenche, porque todas as coisas são do mundo. E o que está faltando é a presença de Jesus Cristo no seu interior, na sua vida. Eu vim descobrir isso quando fui para o Evangelho. Comecei a conhecer esse Deus, esse Jesus Cristo, e comecei a ver que aquele vazio foi preenchido. Hoje eu sei que aquele vazio que eu sentia era a falta de Jesus Cristo, a falta do conhecimento bíblico. A mesma coisa eu digo para vocês. Se vocês têm esse sentimento, procure se encontrar com Cristo. Ele está esperando
e você o procure, o encontre. Jesus é educado, ele não invade a sua casa, o seu corpo, né? Ele quer que você o procure, que você abra a porta para que ele entre. E daí ele vai fazer morada e você vai passar a ser luz. Você vai ver que a alegria é uma coisa que não se explica. É uma coisa que se vive. Quem vive em Cristo vive muito feliz. Pode ter certeza disso. Toda regra tem exceções, não resta dúvida. É como eu digo que não existe crente safado, crente ruim. Existe um safado crente, um ruim crente, entendeu? Mas o crente mesmo, ele procura viver a base do Evangelho, fazendo com que a luz, cada vez mais, a luz de Jesus Cristo, a luz do bem, transpareça mais no dia a dia da vida dele, na vida dele. E isso ele vai adquirindo com o conhecimento da palavra. Quanto a esse versículo, eu tenho outro aqui que fala em Provérbios 7:1, que diz: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os teus mandamentos e vive a minha lei, como a menina dos teus olhos. Pois é, meu irmão, é isso que Deus quer, que você guarde as palavras dele. Um bom filho guarda as palavras de Deus. Certa vez Jesus foi chamado de bom e Jesus respondeu: bom não sou eu, bom é meu Pai. Jesus tinha todas as bênçãos na mão dele, mas ele sabia que o dono da bênção era o Pai dele. Por isso que Jesus é uma luz extraordinária. Por isso que Jesus é o nosso advogado e por isso que Deus já não deu um determinado fim a toda nosso planeta, nossa geração, nossa vida, a Terra, os seres da Terra, porque Jesus é lindamente maravilhoso e o nosso advogado. Então, meus amigos, veja bem, existia uma tribo em que os jovens, quando começam a ficar 14, 15 anos, né, vamos dizer assim, eles começam a querer se afastar mais das aldeias, né? E nessa aldeia tinha um jovem que ele sempre ia para a floresta e os pais dele, principalmente o pai, dizia: meu filho, olha, tenha muito cuidado, não se afaste muito da nossa aldeia, porque existem várias aldeias e existem até aldeias que acontece da pessoa, de muitos já ter ido lá e não ter voltado. E os que voltaram foram poucos, foram raros e contam experiências terríveis. Então não se afaste da aldeia. Procure ficar sempre por perto, onde eu possa te encontrar com facilidade. Onde quando você me chamar, eu te escuto. Mas como jovem, né? Todo jovem, ele é desbravador, ele gosta de aventura, ele gosta de coisas novas. E este jovem indígena, ele começou a se afastar da aldeia. Foi indo mais ainda para dentro da floresta e chegou a um determinado local que ele avistou
uma tribo. E ele ficou preocupado, aí voltou para a aldeia dele e disse: pai, eu encontrei uma tribo lá no meio da floresta. Aí o pai dele: meu filho, eu já disse para você não ir, já te avisei, não se afaste da minha vista, não fique longe dos meus olhos, não fique longe onde eu não possa te escutar. É perigoso, tem aldeias que, é como eu lhe falei, são perigosíssimas, tem pessoas que foram até lá e não voltaram, os que voltaram trouxe testemunhos terríveis e até hoje tem sequelas, tem marcas do que passou lá, então não vá, meu filho. Tudo bem, mas como todo jovem, sempre, né, tem a curiosidade, e no lugar de tomar esse conselho como se prevenir, né, se preservar, né? Ele não, o jovem ele sempre acha que nada, tem alguma coisa ali que eu não posso saber, eu vou e assim ele foi para a selva e quando chegou perto dessa aldeia, dessa vez ele foi cercado pelos índios daquela aldeia. Ele disse: eita, e agora? Vou ser capturado. Só que ele viu justamente algo inesperado. Os índios o abraçaram e brincaram e chamaram ele para ir para a tribo. Vamos lá para a minha tribo. E quando chegou na tribo, tinha aquela festa. Logo quando ele foi chegando naquela festa, eles batendo nas madeiras e dançando, e fizeram uma fogueira bem grande, e todo mundo pulando, brincando. E ele: poxa, tá, meu pai falou que era uma tribo perigosa e eu tô vendo que essa tribo aqui, poxa, que boas-vindas, né? Como eles me trataram, como eles foram bacanas comigo. E ele se empolgou e foi ficando ali aquela noite toda. Aí o pai lá preocupado, sem saber onde ele estava, começou a procurar, reuniu alguns índios, né, guerreiros da tribo, e disse: vamos procurar o meu filho. E assim foram para... E nisto lá já estava se passando já um dia mais ou menos de festa. Ele dormiu lá e foi aquela festa, várias índias ao redor dele. Mas quando chegou no outro dia, quando ele dormiu, eles deram bebidas a ele bebeu, e nesta bebida ele ficou tonto e adormeceu. E quando ele despertou no outro dia pela manhã, ele estava completamente amarrado os pés, amarrado as mãos, e até uma mordaça para que ele não gritasse. E ele viu aqueles índios tudo ao redor dele e colocaram ele como se fosse numa lona, né? E de madeira, umas coisas feitas de madeira, uma cama feita de madeira, e saíram carregando ele sem entender, e lá vai no meio da tribo, a fogueira estava enorme. Aí ele começou a ficar preocupado: poxa, e aí, o que é que vão fazer comigo? Aí nisso tiraram a mordaça dele quando chegou perto do chefe da tribo, e justamente aí ele perguntou: oi, o que é que está acontecendo? O que é que vocês estão fazendo? Aí o chefe da tribo falou para ele: você não está entendendo? Nós vamos lhe assar e vamos lhe comer. Vamos comer você, vamos cortar você em pedacinhos para comer você. Porque nós somos uma tribo carnívora, canibais. Nós gostamos de carne humana, somos canibais. E nós capturamos você e agora nós vamos assar você para comer. Alguns vão te comer até cru antes de assar. Aí, poxa, mas por que vocês estão fazendo isso? Vocês fizeram a maior cerimônia para mim, e quando eu cheguei, aquela festa toda. Sim, aquela festa toda nós fazemos com todos aqueles que se aproximam da nossa tribo e que vêm até aqui, que é para
o capturarmos, para trazer para dentro da tribo. Então a gente faz aquela festa toda, porque na verdade é uma cerimônia em comemoração a ter algo a comer. Aí foi quando ele caiu em si, e no desespero, mas não podia fazer nada, estava amarrado, e caminhando para o fogo, e chegando, ia ser o fim dele, ia ser queimado. Ali já chegou gente, já furou ele com a flecha, com as facas, e ele já estava começando a sentir dor, já estava começando a se machucar, e em caminho do fogo, e naquele desespero todo, e começou a gritar, mas aí o grito que ele dava não se mostrava nada, porque tinha muitos índios ao redor, todos gritando, porque estavam comemorando aquele almoço, aquela comida, né, viva ali. Mas nisso, quando os índios estavam prontos para colocá-lo na fornalha, aí o pai dele, com os outros índios, cercam a aldeia e com flechas, com lanças, e começam a ir em cima daqueles índios canibais, e se trava ali uma grande luta, e ele consegue ser salvo pelo pai. O pai o leva de volta para a tribo, reclamando muito. Tá vendo? Eu não falei para você e tal. E você não me atendeu. Olha aí agora. Perdemos alguns guerreiros. Tivemos que matar alguns guerreiros deles para poder lhe resgatar. Tudo por sua teimosia. Pois é bem assim, meus amigos. É bem assim, meus irmãos, que acontece na vida. Principalmente com os jovens. Quando estão no mundo, os pais aconselham, nós aconselhamos, nós mostramos, por já ter passado, por já ter escutado experiências, mas eles procuram estar na felicidade do mundo, naquela alegria, naquela festa, a festa que eu comentei no começo, que eu vi aquele multidão de gente, milhões de pessoas, mas mesmo assim eu estava me sentindo só. A mesma coisa vocês jovens, prestem atenção. O mundo mostra justamente isso, mostra uma felicidade, mostra uma alegria, mas para lhe tragar, para lhe consumir, para lhe colocar num local onde não tem mais volta, onde você vai ser devorado pelos canibais do mundo, das coisas do mundo, vãs do mundo. Prestem bem atenção, ainda há tempo, os sinais aí estão se mostrando cada vez mais. A ciência cada vez mostrando e abrindo mão, declarando que realmente existe um Criador e que as coisas aí estão sendo vistas dia a dia, a profecia aí se cumprindo. E vocês, iludidos com as coisas do mundo, com as coisas que aparentemente mostram, como mostrou para esse índio, uma festa, uma felicidade, mas que por trás tem algo a se perder. E como o pai desse índio falou, muitos foram e não voltaram. A mesma coisa no mundo, tem coisas que você vai, entra e não consegue voltar mais. E aí? Não consegue voltar mais. Vícios, drogas, prostituição, maus casamentos. Então são coisas do mundo que você
se você se deixar envolver, tem coisas que não tem volta. Você acha que sabe, não, eu sei, mas você vai estar destruindo. E como novamente aquele pai do índio falou, os que voltam, que conseguem voltar, voltam com marcas, com sequelas que ficam para sempre. Muitos acontecem isso, muitos voltam com sequelas, como acidentes, como prisões, é uma sequela que ficam para sempre naquela pessoa que passa por essa situação. Ele pode até superar, mas esquecer jamais. Então são sequelas que ficam para sempre. Então ainda há tempo. Ainda há tempo. Veja que a palavra de Deus fala isso. Que nós temos que guardar as palavras do Pai. Seguir o caminho dele, enquanto há tempo. Enquanto você pode ainda não entrar ou ir mais fundo, se envolver mais em coisas que você acha que são boas, são maravilhosas, são gostosas, mas na verdade não leva a lugar nenhum, leva à destruição do seu corpo e apaga a sua luz, apaga esse sopro que Deus colocou dentro de você, que é o Espírito, que é a luz dele, a claridade. Procure conhecer, ler a palavra, procure seguir a Jesus, aceitar como seu único, fiel Salvador, o único que pode abrir as portas do céu para você, o único que é o caminho, a verdade e a vida, o único que pode deixar você ir até o Pai, te levar até o Pai. Nenhum outro, ninguém teve o poder de ressuscitar. Jesus ressuscitou. Lázaro foi ressuscitado por Jesus. Mas Jesus Cristo, ele ressuscitou. Ele voltou da morte. Ninguém o ressuscitou, porque só ele tem esse poder. Aceite a Jesus, ainda há tempo. Conhecer a palavra dele. Veja uma denominação que mais ou menos você se identifica. Veja um local em que você se sinta bem. Não veja placa de igreja. Sabe por quê? Porque a igreja vai ser você. A igreja é você. A igreja somos nós. Templo é uma placa, é uma doutrina do ser humano que vai te ensinar como ler, como conhecer a palavra de Deus. Então, escolha aquela que lhe faz bem, mas escolha rápido. O tempo está passando rapidamente. As coisas, olha, estão acontecendo muito rápido. Corrupção, assassinato, traição, tantas coisas estão se multiplicando, coisas más. Não quer dizer que se você estiver no caminho de Cristo, você não vai passar por provação. Mas Jesus disse, tende bom ânimo, pois ele venceu o mundo, então nós venceremos também. Vencer o mundo para nós é justamente não cair nessas tentações, não nos deixar seguir para esse caminho.
Espero que mais uma vez eu tenha passado para vocês uma mensagem de Deus, uma mensagem que lhe sirva de lição, que lhe sirva de aprendizagem. Dá um toque aí no meu canal, passa para outros amigos para que vejam aí esta live, acessem para ver. Eu agradeço em nome de Jesus, porque toda a honra e toda a glória não é para mim, é para Jesus. Evangelizar. Eu sempre falo sobre missões, em algumas vezes eu falo sobre missões, e eu digo, missão tem que ser feita aqui no Brasil, na Amazônia, os índios, no Nordeste, na seca, no sertão, muita gente precisando ser evangelizada. Evangelizar não é ter status de que saiu do país. Evangelizar é trazer almas para Cristo. Isso não precisa você sair do país, não precisa você ir para ter status, não, fui para tal, não. Faça ao redor do seu lado, seu vizinho. Seja sutil, plante uma semente, evangelize, fale de Cristo. Para aquelas pessoas que não conhecem ainda, fale de Cristo. Eu quero, para encerrar, deixar um versículo para vocês também, que está em Efésios 6, que diz: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Tantos, né? Que não tem mais pai e mãe para passar a obedecer. É porque nós seres humanos geralmente só damos valor e só vemos o quanto erramos quando perdemos. Quando nós não temos mais do nosso lado. Aí quando a gente diz, poxa, mamãe falava isso, papai falava isso. Poxa, como eu poderia ter feito isso que mamãe ou que papai falava. Mas é porque a gente não tem. Porque quando tem o pai e a mãe do lado, muitas vezes ela fala, mãe, não é bem assim, a senhora está ultrapassada, o senhor está ultrapassado, principalmente se forem bastante velhos, aí parece que perdem totalmente a credibilidade. Às vezes nós nos esquecemos que quanto mais velhos, mais sábios, mais vividos, mais estradas que percorreram, né? Então, meus irmãos, meditem nesses versículos, meditem na parábola que eu contei para vocês, porque é bem assim. Aquilo que nos parece ser bom para o nosso corpo pode ser fatal para o nosso espírito, porque o corpo é da terra, então ele tende a ter gosto pelas coisas da terra, mas a nossa casa não é aqui na terra. Saibam disso. Nossa casa está no outro plano. Nossa casa é no plano espiritual. É lá onde Jesus já preparou a nossa morada. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e peço desculpas, né, em algumas falhas. Ainda estou me organizando, vamos dizer assim, para ficar mais à vontade. Eu pensava que era uma coisa bem simples, como numa oportunidade da igreja, como uma pregação na igreja, mas saibam que esse pequeno aparelhinho que a gente fica de frente para passar uma live deixa bastante nervoso, deixa bastante apreensivo. Mas eu espero que
a palavra, que é o mais importante, tenha sido passada para a edificação de todos vocês. Uma boa noite, fiquem na paz de Jesus Cristo, uma ótima semana. E para a semana, tudo de novo. Assistam o meu canal. Um abraço em todos. Amém? Glória a Deus.